Olá, gente. Vamos resolver, agora algumas questões da prova de Saquarema. É evidente que nesse vídeo faço algumas e no próximo vídeo a gente continua. Então vamos começar pela questão 21, tá? Que diz assim: no plano cartesiano marcam-se os pontos. Então, ele marca os pontos A, menos 2, 4 e B, A, B. Então, são dois pontos. Se esses pontos são simétricos em relação à reta y a x, então A e B são simétricos em relação à reta y igual a x. Ele diz assim: a soma das coordenadas do ponto B. Então ele quer saber qual a soma das coordenadas do ponto B. Quer dizer, o ponto B é esse ponto simétrico. Tá ok? Então, vamos fazer essa questão. Vamos lá. Então, existe um ponto, só para representar aqui no sistema cartesiano, você tem o eixo x, o eixo y, você tem uma reta que é a reta y igual a x, está aqui, certo? E você tem o ponto menos 2, o x é menos 2, e o y é 4. Então, vou colocar aqui mais ou menos o ponto, que é esse ponto. Tá? Então, esse ponto é o ponto menos 2, 4. E existe, tá, um ponto simétrico a ele, que é o ponto B, que a gente define aqui como AB. Tá? E esse cara aqui é um ponto A, menos 2, 4. Então, a gente sabe que essa simetria ela vem sobre uma linha perpendicular, e a distância de A até esse ponto aqui, ó, que eu posso chamar de M, por quê? Porque é o ponto médio entre A e B, então aqui existe uma perpendicularidade e esse ponto está no meio, do ponto A e o ponto B, simétrico ao A em relação à reta y igual a x. Então, como é que a gente encontra esse ponto B? Na realidade, ele quer a soma de A mais B. Bom, veja, quem é o coeficiente angular dessa reta? O coeficiente angular dessa reta é exatamente esse número que está multiplicando x, m. Tá? Quem é o coeficiente angular dessa reta? Essa reta é perpendicular a essa. Condição de perpendicularismo, esse coeficiente angular é menos 1. Retas perpendiculares, o produto dos coeficientes angulares dá menos 1. Então, sabemos quem é o coeficiente angular dessa reta, a gente pode encontrar a equação da reta, aqui, ó, essa reta que passa por AB, tá? Que passa por A. Não A e B, na realidade, mas que passa por A. Evidente, passa por B também. E aí, eu uso y menos o 4, que é a ordenada, m, que é o coeficiente angular, menos 1, x menos 2. Então, x mais 2. Então, aqui está a equação da reta que passa por AB. Podemos escrever y igual aqui, menos x menos 2 mais 4,
y menos x menos 2 mais 4, e y igual menos x mais 4 menos 2 mais 2. Então, essa é a reta, né, que passa por AB. Muito bem. Então, eu preciso encontrar M. Né? Para eu encontrar M, eu faço a interseção das duas retas, y igual menos x mais 2, com a reta y igual a x. Nessa interseção, os valores de y são iguais, então eu posso dizer que menos x mais 2 igual a x. Então, passo para cá, né? O x menos 2x igual a menos 2. O x é 1. Se o x é 1, o y é 1. Né? Satisfaz aqui ao sistema. Veja, se o x é 1, o y é 1. Se você botar o x aqui 1, 2 menos 1, o y é 1. Então, esse cara aqui seria o ponto médio ali, né? Como eu encontro o A? Olha, pela a fórmula do ponto médio. Quer dizer, o que eu sei é o seguinte, esse ponto médio é 1, tá? Então, 1, que é a abscissa do ponto médio, é A mais menos 2, né? Então seria A menos 2 sobre 2. Então, 2 vezes 1, 2, passo para lá, mais 2, igual a A, né? O A vale 4. E o outro, 1, que seria, no caso, Y, é a soma de B, tá? Aqui, ó, B, mais 4 sobre 2. Então, 2 vezes 1, 2, menos 4 igual a B. B igual a menos 4 mais 2, menos 2. O nosso ponto pedido, né, que é o AB, esse ponto B, o A vale 4, o B vale menos 2, a resposta vai ser dada como 4 adicionado com menos 2 dá 2. Então, a nossa resposta é 2, certo? Então, lá na nossa questão, né, vamos aqui olhar, né, na nossa questão, nós temos a resposta 2, que é a letra E. Então, na realidade, a letra é letra E. 2, ok? Bom, vamos agora para a questão 22. Tá, vamos lá. Questão 22. Diz assim, a palavra Saquarema, né, tem exatamente N anagramas. Então, eu vou botar aqui Saquarema. Então, a palavra Saquarema tem exatamente N anagramas que começam e terminam com consoantes. Quantas consoantes nós temos? 1, 2, 3, 4 consoantes, né? Então, as consoantes, vou escrever aqui as consoantes, S, Q, R, M. E as vogais, né? Tem vogais repetidas, A, U, A, E, A. Né? A, U, A, E, A. Então, vamos lá. Ele diz assim, tem exatamente N anagramas que começam e terminam por consoantes. Então, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Começam com consoantes. Então, vamos imaginar aqui, a gente vai usar uma questão que é a questão de a gente fazer a seguinte pergunta. Quantas, se eu começar a escrever aqui, né, vai começar por consoante, quantas consoantes eu tenho? Então, eu tenho 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho 4 possibilidades aqui
de colocar. É chamado o princípio multiplicativo. 4. Então, se eu coloquei uma dessas consoantes ali, me restam 3, que fica aqui no final. Então, possibilidades 4, possibilidades 3. Tá? E aí, nós vamos ter, né, agora, vamos aqui olhar novamente a questão para fazer a leitura dela. Né? Então tá. Começa e termina com consoantes. E possui as 5 vogais sempre juntas. Bom, então, deixa eu só colocar aqui, eles possuem, essas 5 vogais vão estar sempre juntas. Mas veja, ainda temos aqui, vamos pensar que essas vogais sejam um T, tá? Aqui, uma letra só. Tá tudo junto, mas ela anda junto, eu vou considerar uma coisa só. Então, eu coloquei aqui, sei lá, um S, né? Eu coloquei aqui um Q, e aí, né, se eu colocar o S e colocar o Q, me restam aqui dentro, tá? 2 situações, né, que eu vou colocar. Quer dizer, na realidade eu tenho o S, né, tá faltando, eu botei o S não, tá aqui o S e o Q, né? Então ficou o R, né, e aqui o R. Tá? Então, quantas possibilidades eu tenho para colocar aqui? Eu tenho 2 letras, 2. E sobra uma letra dessas consoantes. Então, 2 consoantes, né, RM, então, se eu colocar o R, fica o M. Agora, aqui dentro, né, desses espaços aqui, ó, né, aqui eu tenho um espaço, né, aqui eu tenho outro espaço, aqui outro espaço. Aqui vão entrar as vogais juntas, que é esse conjunto aqui, ó, A, U, A, E, A. É evidente que isso vai ser permutado, né, e também observando que tem 3 letras iguais. Então, eu vou só dizer assim, quantas eu tenho aqui? Eu tenho 4. 4 possibilidades. Quantas eu tenho aqui? Eu tenho 3 possibilidades. Quanto eu tenho aqui? Eu tenho 2 possibilidades. E aqui uma, né? Agora, veja que isso aqui encaixa aqui, aqui e aqui. Então, eu tenho 3 situações, né? Pode estar aqui, aqui e aqui. Então, são 3. Vezes essa permutação, né, de 1, 2, 3, 4, 5, com 3 letras repetidas, então chamada permutação com repetição. Permutação 5, 3 a 3, né, ela pode ser colocada assim, ó, 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, e a permutação de 3, que é 3 vezes 2 vezes 1. Então, corta 4. Isso aqui dá 20, né? Então, isso aqui dá 20. Então, o nosso problema se resume nesse produto. 3 vezes 4, 12. 12 vezes 2, 24. 24 vezes 3, vezes 20. Então, eu tenho 24 vezes 3 vezes 20, 60. E aí, 0. 4 vezes 6, 24. 2 vezes 6, 12, 14. Então, temos 1.440 possibilidades aí de escrever com essas letras da palavra Saquarema. Então, vamos aí ao gabarito, né? Vamos dar uma olhada aqui. Estou com as questões aqui. Então, questão 22, letra C. Então, temos aqui a resposta com a letra C. Então, ok? Beleza. Vamos agora para a questão 23. Vou apagar aqui. Tá. Vamos lá. A questão 23. Vamos para a questão 23. Essa questão, né, diz assim: numa prova de 50 questões,
20 são de álgebra. Então ele tem uma prova de 50 questões, tá? 50 questões. Ele tem álgebra, vamos escrever assim, álgebra 20 e geometria 30, né? 30. Geometria 30. Se retirarmos dessa prova K questões de geometria e não acrescentarmos nenhuma outra questão, temos uma nova prova. Se nessa nova prova o percentual de questões de álgebra corresponde a 80, então veja, se o percentual de questões de álgebra corresponde a 80, o percentual de geometria, né, vai corresponder a quanto? 20%. Né? 80 de álgebra é 20%. Então, ele diz assim, na realidade, né, o que nós temos, né, vai ser, nós temos nós tiramos de geometria K questões, né, não é isso? Nós tiramos K questões, então 30 questões menos K. Vai ser quanto? Vai ser 20%, né? 20% da quantidade que eu tinha, que era quanto? 50 questões menos o K. Né? Então, veja bem, eu tirei de geometria K questões, tá aqui, 30 menos K, e ele diz que ele dá uma dica, 80% de álgebra. Se 80% de álgebra é 20% de geometria. Então, 20% do conteúdo, ou melhor, do total de questões da prova, que é 50 menos o K. O 50 era o total menos o K. Então, nós vamos fazer isso aqui, 30 menos K, tá bom? Deixa eu botar aqui o telefone aqui. 30 menos K, 20% é 0,2, né? Que multiplica 50 menos K. Então, 30 menos K dá, aqui você tem 10, né? 2 vezes 5. Se você botar 0,2 por 50, 0, 5 vezes 2, 10. 1, fizendo uma casa. Isso aqui dá 10, né? Menos 0,2K. Tá bom? Então, nós temos 30 menos K. Aqui, ó, 30 menos K. 0,2 vezes 50, 10, menos 0,2K. Então, vamos fazer menos K, passo para cá, mais 0,2K, né, igual menos 30 mais 10, né, resolvendo a equação. Então, aqui é negativo, dá quanto? 0,8, não é isso? Que eu tenho 1 tirando 0,2, dá 0,8, só que é negativo, e do lado de cá, menos 30 mais 10, menos 20. Então, isso aqui dá positivo, isso aqui dá positivo, e o nosso K passa a ser 20 dividido por 0,8, né? Que é 200 dividido por 8, não é isso? Que vai dar 2 vezes 8, 16, 40, 25. Então, ele tirou 25 questões de geometria. Como ele quer o número correspondente à adição
dos algarismos, né, se você ler a questão, ele diz assim, a soma dos algarismos de K, então isso aqui é K, a soma dos algarismos de K é igual a, então você tem 2 mais 5, 7, então a resposta seria 7, mas olhando no gabarito, melhor no gabarito não, olhando na questão, né, 23, a resposta é letra D. Então, letra D, que se refere aí à soma de 2 mais 5, tá ok? Então, gente, está aí, né, mais uma questãozinha interessante, né, da prova que nós estamos fazendo, Sacoiá, tá bom? Bom, agora, vamos ver outra questão aqui, só um pouquinho. Vamos pegar aqui uma outra caneta. Vamos lá. Então, que questão é essa? 23. Vamos para a questão 24. Tá? Então, questão 24. Questão 24 diz assim, para determinar a área em centímetro quadrado de uma folha de cartolina, então, uma folha quadrada, tá? Certo? Está aqui uma folha quadrada, cuja diagonal mede D. Então, vamos pensar num cara aqui que são quadrados, tudo é igual, né? A e A, e essa diagonal aqui vale D. Né? Sabe-se que a diagonal, isso aqui é um retângulo, a diagonal ao quadrado é igual a ao quadrado mais A ao quadrado. Né? Pitágoras, D ao quadrado é 2 a 2, tá? Então, 2 a 2. A área desse triângulo, ou melhor, desse quadrado, né, a gente sabe que a área de um quadrado é A vezes A. Então, é A ao quadrado. Isso é a área do quadrado. Ele diz assim, João multiplicou D2 por um número real P. Então, ele multiplicou D2 por um número P. Então, PD2. Tá? Para determinar a área, né, João multiplicou a diagonal ao quadrado por P. Ele quer saber qual o valor de P. Então, veja, PD2, né, ele vai encontrar a área. Né, a área, porque ele encontra a área fazendo assim, a área é ao quadrado. E quem é o D2? Né? O D2 é 2 ao quadrado. Né? 2 ao quadrado. Tá? Igual ao quadrado. Então, veja que eu corto esse ao quadrado e o P é 1 dividido por 2. Então, P é meio, ou 0,50, né? 0,5 ou 0,50, tanto faz. Veja o cuidado que ele pode tomar. Pode ser 0,5? Pode. Pode ser 0,50? Pode. Pode ser 0,500? Pode. Pode ser 0,5 mil? Pode. Não há nenhuma questão. Então, veja que ele bota aqui 0,50, letra B. Então, resposta dessa questão, letra B. Ok? Vamos então agora para a questão 25. Tá, vamos lá. Questão 25 diz assim, vamos pegar aqui, peraí só um pouquinho. Questão 25. Determinar um número x cujo logaritmo na base 4 é igual a 2,5 equivale a resolver a seguinte equação. Nem vou falar em logaritmo. Ele disse que o logaritmo é exatamente 4 elevado a 2,5 igual a x. E ele quer saber o número de divisores naturais de x. Quer dizer, quantos divisores tem esse resultado? Veja, 4 é 2 ao quadrado, 2,5, tá? 2,5. Isso aqui é x. 2 vezes 2,5 dá 2,5 dá 5. Isso é igual a x.
2 à quinta, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8, 16, 32, e x é 32. Quantos divisores? Vamos usar aquela historinha do divisor? 32 dá 1, dá 2, perdão, dá 16, dá 2, dá 8, dá 2, dá 4, dá 2, por 2, dá 1. Então é 2, 1, 2, 3, 4, 5. Né? Então pega esse expoente, soma 1. Como aqui só tem um fator, né? Vamos supor que, só para lembrar, vamos supor que eu tivesse isso aqui, 2 ao cubo, 5 ao quadrado. Então você somava 1, 3 mais 1, e aqui multiplicado por 2 mais 1. Pega o expoente, soma 1, pega o expoente, soma 1 e multiplica. Para achar o número de divisores desse número resultado aqui, dessa fatoração, de números primos. Tá? Então, mas no nosso caso, só tem 1, 5 mais 1, 6. Então, isso aqui tem 6 divisores. Tá? Então, é só olhar ali qual é a resposta ali que ele coloca, que corresponde a 6 divisores. Eu abri aqui, né? Eu tenho, porque está aqui no celular a prova. Então, letra B. Então, a resposta aqui, né? Resposta, letra B, tá bom? Está aqui, B. Perfeito? Posso mudar essa caneta aqui para preto, para ver se melhora aqui. Bom, nós estamos então no 25, vamos agora para a questão 26. Tá? Vamos lá. Questão 26 diz o seguinte, vou pegar aqui e copiar, 26. Diz assim, se os ângulos internos de um triângulo não retângulo medem ABC, então vale a seguinte relação. Ele... Opa, não está legal isso não, peraí. Isso aqui melhor. Então vale a seguinte relação. Tangente de A mais tangente de B mais tangente de C igual. Aí tem o produto. Tangente de A vezes tangente de B vezes tangente de C. Bom, então ele diz que ABC são ângulos de um triângulo, né? A gente sabe, de triângulo, a gente sabe que a soma dos ângulos de um triângulo tem que ser 180. Independente se é retângulo, se é outro triângulo que não é retângulo. Tá? E ele diz o que mais? Ele diz que um ângulo é 45. E o outro ângulo é quanto? 67,5. Tá? Então esse ângulo C, né, ele tem que, a soma dele tem que dar 180. Então aqui, vamos botar aqui, 67,5 com 45, 5, 7, 5, 12, 6, 1, 7, 4, 11, 112,5. 180, se eu tirar 112,5, 10 tirar 5, 5, 9 tirar 2, 7, 6, 1. Não, 0. Então veja que esse C, né, quando eu faço 180 menos isso, menos essa soma, esse C dá o mesmo 67,5, o mesmo. Né? Isso talvez ajude, né? Vamos ver. Então 67,5 é o C. Ok? Bom. Beleza. Então, o que ele diz? Ele deu essa relação, né? Essa relação, e ele quer saber quanto vale a tangente de 67,5 graus. Isso que ele quer. Ok? Vamos pensar nesse
problema, né? Vamos pensar nele. Tem tanta caneta aqui, mas no momento não está escrevendo legal. Vamos lá. Então, eu tenho aqui, eu vou escrever assim, ó, tangente de 45, vamos botar graus, tá? Mais tangente. Vamos pensar nesse cara aqui, ó, como tangente de x. Vou chamar x de 67,5, tá? Tangente de x, o outro também é igual, mais tangente de x, que é igual. O A é 45, então tangente de 45 vezes tangente de x, tangente ao quadrado de x. Então, multipliquei tangente de x vezes tangente de x. Eu estou trocando 67,5 por x. Perfeito? Então isso aqui dá 1, né? Tangente de 45 dá 1, mais tangente de x com tangente de x dá 2 tangente de x. Isso aqui também dá 1 tangente ao quadrado de x. Veja que isso aqui, eu quero saber quanto é a tangente de x. Eu troquei aqui só para ficar melhor. Veja que isso aqui é uma equação de segundo grau e tangente de x. Então eu vou fazer assim, ó, tangente de x eu vou chamar de y, tá? Trocando letrinha. Você vai ter y ao quadrado, passo para lá, menos 2y, menos 1 igual a 0. Isso aí é uma equação do segundo grau, vamos achar y. Encontrar y é encontrar tangente de x. Então eu tenho y igual menos b, 2 mais ou menos, tá? B ao quadrado, 4, menos com menos mais 4, sobre 2, tá? Que é 2 mais ou menos, 4 mais 4, 8, raiz de 8, quer dizer, 8 é 4 vezes 2, então passo o 4 para fora, 2 raiz de 2 sobre 2, e quem que fica aqui? Fica, vou botar aqui para cima, fica, simplifica 2 com 2, 1 mais, simplifica 2 com 2, 1 mais ou menos raiz de 2. Observe que esses ângulos aqui são agudos, né? Se a soma dos ângulos internos vale 180 graus e os ângulos são agudos, são 3 ângulos. Então eu não posso, quando o ângulo é agudo, né? Aqui, ó, quando o ângulo é agudo, a tangente é positiva. Está aqui a tangente. Se o ângulo está aqui, a tangente é positiva daqui para cá. Então eu não posso ter, né, aqui, ó, 1 menos raiz de 2, porque 1 menos raiz de 2 é 1, pouco, 1,4, e aí você não tem, você tem um negativo, então tangente seria negativo, então não cabe. Então qual é a resposta? 1 mais raiz de 2, que é o y, equivale a tangente de x. Vamos lá, vamos ver qual é a nossa resposta. A nossa resposta para o problema 1 mais raiz de 2, né, que é 1 mais raiz de 2, é letra C. Então aqui, né, se você olhar lá as escolhas lá, letra C, tá ok? É isso, gente. Aí fizemos aí algumas questões, tá? E amanhã, no próximo vídeo, faço as outras, tá bom? Um abração. Falando aí do nosso curso, o curso do professor Alzeu, curso preparatório para concurso, né? Nós estamos aí com um grupo, vamos entrar no 3º módulo a partir de maio. Quem tiver interesse em fazer esse curso, manda um zap para mim, né? O meu zap 21 DDD 996 18 18 22. Eu vou repetir: zap para informações sobre o curso, dias, os valores, a metodologia, etc, etc, etc. 21
996 18 18 22. É isso, gente. Um grande abraço e até a próxima.